Querida, queria voltar ao erotismo. Queria voltar ao erotismo, mas não o erotismo do verbo, o erotismo da carne, que é presente na sua literatura. E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre a presença dessa potência da carne na sua literatura e, especificamente, neste livro, onde eu chegarei a Sagres, da questão da homossexualidade, que aí se choca com os valores morais, né? As convenções sociais. E aí a gente percebe, lendo, o quanto isso é dolorido. E você usa até, estou te chamando de você, tomei essa liberdade, usa um termo... Por favor, todos. Sexualidade invisível, né? De tão reprimido que isso é. E aí eu queria entender, hoje no Brasil do século XXI, num governo Bolsonaro, numa Damares, como é que está essa questão da sexualidade, da homossexualidade em especial? Como é que você tem visto esse tema? E a escolha também de que esse tema aparecesse nesse livro e o erotismo carnal na sua literatura de uma forma geral, né, Élida? Olha, vamos ver por partes, vamos ver se eu posso realmente corresponder às suas indagações, querida. Bom, a minha literatura, desde sempre, se vocês forem ver o primeiro livro, a Guiamapa, Mariela, que enfrenta o anjo porque ela tem uma defesa do pecado, houve sempre essa circunstância. O pecado era uma fuga, era uma capacidade do ser humano de inventar a sua vida, de ser capaz de dizer o que me convém, o que eu quero. O Deus que ele pudesse amar ou respeitar não devia interferir na sua carne, no seu corpo e na sua luxúria maravilhosa. Não devia. Isso sempre vê. E então, nos meus livros, sempre houve um sexo muito forte e às vezes até violento, mas não violento de fazer mal ao outro, violento como expressão de um desejo irrepreensível, irrenunciável e que ali estava cobrando ação. Há um livro meu, que a Toni Morrison, do Prêmio Nobel, ela leu em inglês, uma tradução que ela viu um pouco precária, mas ela disse, é o maior livro das mulheres. E ela quis traduzir para um grande tradutor, mas ele teria que esperar 3 anos e ela, nesse período ela foi embora da editoria. Então, nessa Casa da Paixão, o que eu ponho em pauta é alguma coisa que eu acredito. Erotização do verbo, da palavra. Porque a palavra tem a magia de designar, de esquartejar, de repartir, de apontar e de exigir. Eu quero que o meu desejo se situe no meu pé, no meu ser Afrodite, por exemplo. Então, por exemplo, na Casa da Paixão, que a Toni Morrison, o Prêmio Nobel, leu e achou que era um dos maiores livros de uma mulher, mas que afinal não pôde sair com um grande tradutor, que está a edição da Record, está aqui, é um livro em que a personagem Marta, ela tem uma erotização terrível do corpo, mas ela se dá conta que através desse erotismo dela, que ela vai ser uma mulher livre, rebelde. Ela vai designar os rumos da sua vida. E ela é a mulher do campo. Nota-se que é tudo muito selvagem. Tem uma personagem, Antônia, que põe um ovo, que finge pôr um ovo e oferece o ovo como se oferecesse o mistério da vida. Então, todo livro é assim. Quem vai ser o amante dela é Jerônimo. Mas o Jerônimo cede a sua força, a sua prepotência diante das exigências dela. Ela só aceita fazer amor sob a custódia do sol. Ou seja, o sol está acima dele e dela. A gente precisa ir para o intervalo. Eu queria só que você comentasse a questão da homossexualidade que a Tânia perguntou, para a gente poder sair para o intervalo. Pois não. A homossexualidade me pareceu absolutamente natural no livro. Eu achei uma consequência, porque o Mateus nunca foi amado. O Mateus nunca foi desejado por uma mulher. Então, ele ao contrário, ele que buscava igual uma fera, com garras, a carne da mulher. E ele era desrespeitoso no melhor sentido, ou pior sentido, com a mulher. Então, esse africano é quem o seduz, é belo. Então, era natural que houvesse uma atração
por tanta beleza, tanta virilidade, por aquele homem que inclusive simbolizava a África negra que fora conquistada pelos portugueses no século XV. De modo que esse encontro não se pode dizer que seja homossexual, que é, mas não tem a menor importância, porque é de uma paixão irresistível. Só que ele, Mateus, não estava preparado, o outro estava. E ele, Mateus, recusa, e você sabe o que acontece. Mas eu acho que prosperou muitíssima aceitação da homossexualidade. Mas ainda é um preconceito terrível, e sobretudo no governo Bolsonaro, que enxerga a vida com padrões muito limitados, que imagina que a vida é só aquilo que eles conhecem. Quando a vida é muito mais larga, ela se amplia. A vida tem uma imaginação poderosa sem ser pecaminosa. É uma imaginação que reforma, que é retumbante, que refaz os caminhos do ser humano. Sim. E eu acho que são caminhos que indicam a liberdade. Bom, você disse também que ele representa uma resposta a algumas demandas da sociedade, né, e uma resposta de um grupo que se vê ameaçado. Entre essas demandas da sociedade está o movimento feminista, que assusta bastante, né, e que sofre uma reação muito grande. Você é uma feminista histórica, como você mesma se apresenta. E a gente até falou sobre isso, das mudanças ao longo das décadas, das pautas feministas, né? Porque os contextos vão mudando. E você disse que há excessos hoje no movimento feminista. Queria saber se esses excessos são necessários e onde estão esses excessos? Eu lhe disse, se não estou esquecida, que todo movimento revolucionário, reivindicativo tem excessos e são naturais e necessários. Na década de 60, queimavam-se sutiãs e isso era pretexto para os homens que queriam aniquilar o movimento, criticar, ridicularizar a mulher. Hoje também tem excessos, mas eu não vou discutir os excessos, minha querida, porque eu sou favorável ao movimento, não ao movimento, aos movimentos feministas, porque não há um movimento só, são várias vertentes. Portanto, aquelas jovens, aquelas mulheres, caso ser cedo, e até podem ofender o meu pudor e minha sensibilidade, não tem a menor importância. Importa é que elas estão desempenhando um papel. Voltando à literatura. Historicamente. Por favor. Nélida, você disse que a ABL, a Associação Brasileira Academia Brasileira de Letras, defende a língua, né? Aí eu queria entender que língua exatamente. Se a ABL poderia contemplar um autor que não fizesse o uso da norma culta da língua. Porque a impressão que a gente tem, e ainda mais reforçado pelo que você falou, é que é um círculo socialmente restrito. Eu fico imaginando se outros usos da língua, que fazem parte de outros grupos sociais, teriam acesso a esse grupo. Muito bem, gostei da sua pergunta. Se você, querida, fizer um levantamento dos 200 e tantos membros acadêmicos, você vai ver que a grande maioria é da classe média, inclusive muitos de origem modesta. Portanto, não é um local da elite econômica ou da elite social. Um ou outro que tinha um nome de família mais significado, mais importante. Então, agora, quando você fala na língua, você não fala na língua culta, você fala na língua portuguesa em todas as suas vertentes, todas as suas variantes. Tudo que se produz em literatura é língua portuguesa. Entendeu? Isso não existe. Eu tenho a impressão que você está equivocada, porque nós temos que defender o que se escreve. Até defender, eu vou lhe dizer uma coisa, até o texto quebrado, o texto incorreto, não importa. É uma produção, é um livro, é uma criação,
tem toda a defesa da academia, mais do que da academia, de nós que escrevemos. É preciso que nós tenhamos a coragem de entender a amplidão da língua portuguesa, que realmente cobre todas as instâncias verbais, todas as invenções, todas as anormalidades linguísticas. Esse é o mérito da língua portuguesa. Você vê que ela se serve a todas as buscas, a todas as perseguições criativas.